Como cuidar de quem cuida? Este é o tema da live da equipe Colar de hoje. Eu me chamo Paula Rocha e estarei aqui hoje com Letícia Penteado e Daniele Rafael. E nós faremos hoje uma fala um pouco sobre autocuidado e sobre como que a gente pode cuidar de si mesmo nesse processo de cuidar do outro. Temos aquela metáfora clássica, né, no evento de uma despressurização da cabine do avião, máscaras de oxigênio vão cair do teto e se houver crianças e outras pessoas precisando do seu apoio por perto, é necessário que você coloque a sua máscara primeiro, para que então você, possa realmente cuidar dos outros e não desmaie nesse processo antes de poder auxiliá-las. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vou aceitar as meninas aqui para a gente poder começar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá. Ixi, Alô? alô. Estamos nos Ouvem ouvindo? bem? Estamos Sim, nos mas eu não ouvindo? estou vendo ninguém. Tá todo mundo, tipo assim, tá uma tela só a minha. Então, Ops, Ele quer sair e vida. entrar de novo? eu vou Tá. fazer isso. Tá mais Faz estranho. isso. A gente está te vendo direitinho aqui, É, né? aqui para a gente está normal. Estamos aqui numa fase de ajustes técnicos. Sejam bem-vindas e bem-vindos aí quem está chegando. Lembrando que na nossa live vocês podem colocar aí os comentários de vocês, contar se vocês também passam por isso que a gente está falando aqui. São super bem-vindos aí os comentários, as dúvidas e as identificações, as não identificações. Lê? Olá. Oi. Eu vejo Tá nos vendo? você, não vejo Paula. Não vejo a Eita! Paula. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô sem. Tô te ouvindo bem. Tá. Dani, você agora não tá aparecendo mais. Pois é, eu não tô vendo ninguém agora de novo. Sumiu o vídeo da Dani. É engraçado, porque Oh, meu assim, eu Deus. tô achando que é uma parada do Insta, não é nossa, sabe? É, exatamente. Pessoal, Sim. alguém sabe o que está acontecendo? Alguém tem alguma ideia aqui? Algum apoio das pessoas presentes? Socorro. E agora? Aqui, vendo a Dani. Tô vendo você. Tá Lê, você tá me vendo vendo nós ou não? três? Tô só vendo a Dani. Eita! Ah, que Paula, você susto. tá Pior que se eu vendo sair, quem? eu Você quebro a live, né? Deixa eu derrubar a fechar o live. câmera. Peraí. Lê, Paula, você tá vendo nós Tô duas ou não? vendo vocês duas. Então eu tô vendo vocês duas, a Lê tá só me vendo, é isso? Isso, é. Mas é isso aí. Acho que tudo Vamos? bem. Vamos? Então, beleza. Olha lá, Puxa Você vida. tá A dizendo que Célia tá tá vendo. ajudando a gente aqui, tá vendo Tá nós vendo as três. Eu pronto. três, Célia? Então Obrigada, tá bom, Célia. é isso. Que conta vocês, nossos telespectadores. Ler Esse... qualquer coisa, vamos se comunicando bastante aqui, né? Pra gente, né? Joia. Já que a gente não tá Tá se bom. vendo. Bora lá, Que então. bom, gente. Obrigada pelos feedbacks, viu, pessoal? Valeu, Hum. Laís, valeu, Célia. Perfeito. Então, vamos começar, pessoal, falando um pouquinho sobre esse movimento. Eu acho que eu vou repetir a metáfora, então, porque a gente pode cortar esse momento do início, né, de conturbado. Nesse evento de autocuidado, para a gente poder olhar para esse momento de sustentabilidade do nosso cuidado enquanto nós cuidamos de outras pessoas, que foi um tema pedido por um dos nossos seguidores aqui da Colar. A Letícia trouxe uma metáfora muito interessante que eu vou falar aqui para a gente, né? No evento de uma despressurização, as cabines do avião têm sempre um aviso, né? Máscara de oxigênio, cairão do teto, e se houver crianças e pessoas que precisem de sua assistência perto de você, você primeiro deve colocar a sua própria máscara antes de tentar auxiliá-las. Por quê? Caso você não faça isso, você vai desmaiar e não vai conseguir apoiar as outras pessoas. E provavelmente elas podem não conseguir te apoiar caso isso aconteça. Então, é importante que a gente observe, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje,
sobre esse processo de autocuidado dentro do cuidado de outras pessoas. Por isso o tema Como Cuidar de Quem Cuida. Quer começar hoje, Dani? Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Gente, esse tema, né, de falar sobre as pessoas que cuidam, né, e como que elas são cuidadas, qual é o olhar que a gente tem para elas, tanto dentro da família, como dentro socialmente, eu acho que ele é super importante e muito amplo. Então, assim, eu queria começar a live falando um pouquinho sobre questões que envolvem tudo isso, porque eu acho que esse tema, ele envolve, assim, ele tem uma complexidade enorme e tem vários lugares que a gente pode falar sobre isso, né? Então, para começar, a gente está falando de cuidado de uma forma geral, né? Crianças que são cuidadas, pessoas que às vezes estão doentes, né? Da família, que dependem de um cuidado especial, pessoas que às vezes têm uma doença crônica, que às vezes precisam de cuidados especiais dentro da família por uma vida inteira. Então, assim, tem vários tipos de cuidados e tipos de pessoas que dependem. Tem pessoas que têm um tipo de deficiência e que depende de algum cuidado específico, né? Não é intelectual, às vezes é físico. Então, tem muitas questões. Além disso, eu acho que tem algumas perguntas que envolvem esse tema, que é assim, por exemplo, eu escolhi estar ali cuidando daquela pessoa ou não? Ah, eu resolvi ficar grávida, eu tenho um bebê, e aí foi uma escolha, né? Eu cuidar daquela criança. Ou não, eu fiquei grávida sem querer, e aí estou cuidando do meu filho, da minha filha. Então, tem várias questões que vão. O que mais? Eu tenho condições financeiras, então qual que é a condição financeira de eu cuidar daquela pessoa? Elas são favoráveis? Não são favoráveis? Que mais? Eu tenho apoio, né? Eu cuido sozinha daquela pessoa, daquela criança, ou daquela pessoa idosa, ou daquela pessoa que está doente. Eu tenho como ter uma rede de apoio? Então, outra questão que envolve isso. E também se esse cuidado ele é temporário ou se ele é permanente, que também muda tudo a questão, né? Ah, é por um tempo, é por uma semana, é por 2 anos até essa criança crescer ou mais, ou pela vida toda. Então, eu acho que a gente vai perpassar aqui por todas essas questões. Eu acho que uma coisa importante para a gente olhar para essa live também é de olhar ela por 3 aspectos que eu acho que a comunicação não violenta me ajudou a olhar para isso. Que é assim, um aspecto sistêmico. Então, quando eu tenho uma pessoa na minha família que depende, né, por um tempo muito longo ali da própria família ou de pessoas que ajudem. A gente tem apoio do governo para financeiro para ter condições de cuidar daquela pessoa, ou fica tudo por conta da família? Então, assim, essas são questões que aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo que a gente não tem esse apoio, que para mim deveria ser um apoio do governo. Então, as pessoas que têm uma pessoa na família que depende, né, de um cuidado especial, elas acabam quase se matando ali para dar conta de cuidar daquela pessoa. Então, são questões que eu acho que a gente poderia falar aqui também, que precisam ser olhadas. Tem uma questão familiar, das relações familiares, em como se estabelece quando tem uma pessoa ali que precisa ser cuidada. E tem também a questão eu comigo mesma, né? Se eu estou numa situação onde eu estou numa sobrecarga ali e eu não estou dando conta, né? Como que essa pessoa que está sozinha naquela situação, como que ela pode se ajudar? Como que ela pode olhar para ela? Porque muitas vezes a gente olha para pessoas que estão nessa situação e a gente não consegue, ela mesma não consegue falar que ela não dá conta, porque às vezes ela foi criada de um jeito que fala, não, você é a cuidadora da família. Ela bota aquela máscara, ela entra nesse papel e nem ela consegue se tirar desse papel. Então, eu acho que são questões aqui que a gente pode passar por elas nessa live aqui, que são importantes de olhar. Então, assim, só começando a dizer que esse tema, para mim, é um tema extremamente complexo e amplo, assim. Tem muitas questões que a gente pode falar sobre isso aqui. E você, Lê, como é que você vê esse tema aí nosso de hoje? Eu vejo esse tema, como sempre, como uma questão de gênero muito forte. Muito, muito, muito forte. Nossa Senhora. Né? Essa coisa de você se permitir ser cuidada primeiro, receber cuidado como algo
legítimo e válido, é uma coisa complicada, né? Normalmente, quem é socializada como mulher aprende que você precisa primeiro cuidar de todo mundo e só depois, em último caso, talvez, quando tá todo mundo já de banho tomado, comida feita, alimentado, não sei o quê, aí você pensa em você. Aí você pode pensar, né? E assim, também na socialização feminina você precisa ter autocuidado, mas esse autocuidado tem a ver assim com cumprir, por exemplo, metas de padrão estético, né? Muito mais do que sentar e botar os pés para cima, ler um livro, assistir uma série, sei lá, curtir, sentir prazer de alguma forma, né? Então acho isso muito interessante, acho uma bosta, na verdade, mas é interessante o fenômeno, né? E é uma coisa assim, isso para mim é uma coisa que ilustra bem, né? Só 20% das mulheres, né? Inclusive, fui procurar aqui os dados e tal, mas esse é o dado que eu tenho, né, nesse momento, que é 20% das mulheres presas, né, encarceradas, costumam receber visitas. E as visitas que elas recebem normalmente são de outras mulheres, principalmente da mãe, porque a mãe, né, é a que menos abandona, vamos dizer assim. Enquanto isso, nos presídios masculinos é o inverso, é o oposto. E quando você vê a fila das pessoas que estão entrando para fazer a visita, você vê mais o quê? Mulher, né? Então eu acho interessante constatar isso. Porque quando a gente fala do cuidado, né? E essa coisa de se colocar em último lugar e não perceber que você já não está dando conta de respirar e que se você não tiver bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Isso é uma coisa muito, muito, muito típica de quem foi socializada como mulher, né? Então, assim, acho que é uma primeira consideração que eu acho importante de fazer. Vou correr ali liberar uma gata que aparentemente está presa aqui. Beleza. Nossa, muito pertinente isso, né? Esse recorte de gênero, esse recorte social, esse recorte financeiro é algo que tem que ser muito levado em conta, porque as pessoas que entram nesse lugar de burnout, de estresse, de fadiga de compaixão, né? De chegar nesse nível extremo de cansaço, de ter que cuidar das pessoas da sua família, geralmente são pessoas que têm menos rede de apoio, principalmente menos condição financeira de pagar alguma pessoa para fazer esse cuidado, de colocar, né, o filho numa creche, de colocar o pai numa instituição de cuidado, né? E isso passa por esse recorte tanto de gênero, como a Letícia trouxe bastante aqui para a gente, mas também com esse recorte financeiro. Então, se o seu pai, se a sua mãe está ficando idoso e você não tem dinheiro para contratar um cuidador, para contratar um enfermeiro, para colocar ele numa casa de cuidados, você faz esse cuidado, às vezes não por opção. Você vai ter que fazer esse cuidado porque falta o recurso ali, né? E aí essa falta de recurso também traz esse peso a mais, né? Essa dificuldade a mais nesse cuidado que já não seria simples, né? Aí eu falei um termo aqui que eu acho que eu gostaria de explicar, né? Que é essa questão da fadiga de compaixão. Esse é um termo utilizado muito em profissões que têm esse campo de cuidado constante, como pessoas que são cuidadores de idosos, enfermeiros, babás, pessoas que fazem esse cuidado diário de pessoas que não podem se cuidar sozinhas, e aí essas pessoas podem entrar num estado de estresse, de ansiedade, de burnout, de até chegar ao nível de depressão, por conta de estar despendendo tanta energia dentro desse cuidado com o outro que às vezes não sobra para si. Então, esse lugar de compreender os próprios limites, né, compreender até onde você pode ir, vai ser muito importante e a gente tem que aprender a fazer isso. A maior parte das vezes a gente não é ensinado a colocar os próprios limites.
A gente, inclusive, é incentivado como mulher a ultrapassar os nossos próprios limites para cuidar das outras pessoas. Isso daí é extremamente violento consigo mesmo, né? Então, esse autorrespeito, esse cuidado para a gente estar cuidando do outro sem estar se machucando ao mesmo tempo, né? Vai ser essencial para a gente iniciar essa conversa aqui, né? E definir essas questões. Dani. Nossa, gente, tem tanta coisa para falar. Quando a gente está falando de cuidados, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que é uma referência para mim, que ela chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica paliativista. E ela tem um livro que é muito legal, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, alguma coisa assim. E ele fala muito dessa questão do final da vida, mas eu acho que ele serve para todo tipo de cuidado, porque ela fala, tem uma coisa que ela traz no livro, que é assim, que dentro desses cuidados existem quatro áreas, digamos assim. Ela fala até de cinco, mas é o cuidado físico, que é um pouco disso que a Paula trouxe, né? Que tem essa questão financeira. Sabe essa questão prática? A gente precisa ver se tem a parte. Ah, você tem a cama, tem o berço, você tem o dinheiro ali para sustentar aquele cuidado, porque os cuidados eles precisam dessa parte financeira. Ela fala do cuidado emocional, que para mim é super desafiador, porque quando a gente tem uma pessoa, tanto faz se é uma criança, ou se é um idoso, ou se é uma pessoa que está doente, geralmente a gente começa a brigar entre a gente, né, as pessoas que estão cuidando, porque dá conflito, porque um está cuidando mais, porque um não dá dinheiro, o outro cuida, fica mais tempo. Aí é aquela coisa, né, dentro da família e dentro do casal também. Às vezes o casal entra em conflito ali, porque às vezes a mãe é sobrecarregada, ou não vamos generalizar, mas às vezes o pai também pode ser sobrecarregado, mas geralmente é a mãe que está ali num papel de sobrecarga. E aí é muito interessante que quando a gente começa a brigar, a ter muito conflito, a parte emocional vai para o espaço, assim, né? E aí a outra coisa que ela fala é essa questão social, né? O quanto que a gente não tem esse apoio externo, né? Que poderia vir do governo, digamos assim. Em outros países, é muito interessante. Eu tinha uma amiga que morava, eu não lembro onde que ela morava, acho que era eu esqueci o nome do país. Eu lembro que a gente ficou grávidas juntas. E eu tinha 4 meses de licença maternidade e ela tinha 1 ano e meio recebendo salário. E aí a gente falava assim: olha que beleza, eu queria isso para mim. Porque assim, faz muita diferença você ter esse apoio do governo, né? Para cuidar ali e proporcionar até para a criança uma infância mais com a mãe presente ali, né? Porque o quanto que é importante a criança ser cuidada pela mãe. E uma outra questão que a Ana Cláudia fala é a questão espiritual, que na minha opinião, tanto cabe para esse olhar espiritual, não religioso, mas assim, por exemplo, a pessoa está lá no final da vida, né? A gente está ali cuidando dela. Se a gente está muito em conflito em relação a como cuidar, a gente não cuida dessa passagem daquela pessoa ali. A gente não cuida de quem que ela quer se despedir. Tem alguma coisa do passado que ela quer cuidar e que ela tem ali a oportunidade de cuidar. Então, existem essas questões também emocionais, espirituais, que quando a gente não tem um suporte ali, uma rede de apoio, elas ficam meio que passam batido, e elas são extremamente importantes, porque às vezes, né, uma pessoa está ali sendo cuidada, está doente, às vezes ela vai embora e a gente teria ali uma oportunidade de cuidar disso, né, de cuidar e olhar para essas questões familiares, e a gente às vezes acaba passando batido e perde essa oportunidade. Então, assim, existem muitas coisas que a gente precisa cuidar e o quanto que é importante, na minha opinião, a gente estudar, né, e a gente cuidar dessa questão emocional, porque a parte emocional, quando a gente consegue estabelecer ali, colocar todas as necessidades em cima da mesa. Olha, o que que a gente está fazendo aqui? Do que a gente está cuidando aqui? O que está faltando apoio? E muitas vezes a gente não consegue ter essas conversas francas, né, quando a gente está quando a gente tem alguém ali que está sendo cuidado. E tem uma outra questão que eu gosto de falar quando a gente fala de cuidados,
que é o seguinte, muitas vezes a gente está ali num conflito, né, entre as pessoas que estão cuidando e aquela pessoa que está sendo cuidada, ela não é vista, né, nessa situação. Por quê? Porque tá todo mundo ali, brigando com o outro, um querendo que o outro faça uma coisa, um querendo que dê dinheiro, e aquela pessoa que está sendo cuidada, tanto a criança, quanto uma pessoa doente, quanto uma pessoa idosa, ela acaba sendo atropelada ali, né? As dores que ela está passando, porque a própria situação de estar dependente, ela já é uma situação de extrema vulnerabilidade. E aquela pessoa que está ali naquela situação, tanto faz a criança, a pessoa doente quanto a pessoa idosa, ela também precisa ali ser olhada. Ela também, a gente precisa olhar e ver quais são as vontades dessa pessoa em relação àquele sistema ali que está cuidando dela. Então, essas são questões que a gente está levantando aqui, que para mim são muito importantes para que a gente, né, pare um pouco, olhe para tudo isso e tente, né? Eu acho que a comunicação não violenta ela pode ajudar muito a gente a tentar olhar para todas essas questões, ao invés da gente ir atropelando, né? Quando a gente está num conflito, a gente às vezes... E muitas vezes a gente precisa pedir ajuda, né? Fala, nossa, tá um caos aqui, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo nem conversar com todo mundo sobre isso. Então, o quanto que é importante a gente olhar para a gente, olhar para essa situação de uma forma mais como um observador, digamos assim, né? Sair um pouco e olhar de fora e ver que aquela situação a gente está dando conta e pedir ajuda. É claro que existem muitas questões que envolvem isso, existe a questão financeira, existe a questão emocional, existe todas essas questões que a gente está falando, mas é muito importante a gente parar um pouco para olhar e respirar, para ver se existem outras formas de cuidar daquilo, diferentes daquilo que a gente está fazendo, se isso está sendo um problema na sua família ou nesse seu núcleo aí que você está cuidando de alguém. Acho que é isso por enquanto. E você aí, Lê? Para mim vem assim, até fiquei anotando aqui, né, algumas coisas. Eu gostei muito que você falou dessa coisa da licença maternidade, por quê? Porque um dos aspectos que leva ao esgotamento de quem cuida é a visão de que esse cuidado é devido, não faz parte, não faz mais que obrigação e que o sofrimento da pessoa que cuida é parte do jogo. Se vira aí, minha mãe cuidava de 5 crianças e ainda não tinha uma máquina de lavar roupa. Como assim você está achando um problema você cuidar de um, né? Então, assim, e como isso, de novo, é uma questão de gênero e é uma questão de raça também, né? Eu lembro de conversar com babás, e é muito comum que babás sejam mulheres negras, né? E ver nelas, assim, como ficava sempre para mim, assim, quem está cuidando dos filhos dessas pessoas enquanto elas estão cuidando dos filhos de quem pode pagar para que outra pessoa cuide dos filhos dela, né? E como isso é considerado um serviço, né? Como isso é visto, como essa pessoa, ela é só, tem até um canal que chama Ela é Só Babá, no Insta tem um, acho que vale a pena ver, né? As pessoas que são tratadas, as pessoas oferecendo um cuidado muito básico e fundamental e sendo tratadas como serviçais, né? Então, assim, um cuidado que é desvalorizado. E ele é desvalorizado por quê? Porque ele está atribuído a um gênero, que é o feminino, está atribuído a uma raça que normalmente é negra. Então, assim, o cuidado não visto como uma coisa sagrada e maravilhosa, que a pessoa que presta precisa ser apoiada e assim, cuidada ela própria, mas visto como algo vil, como algo que ninguém quer fazer e que se você tiver dinheiro você paga outra pessoa para fazer, né? Assim, né? E eu acho assim, porque a pessoa que tem dinheiro é como se ela tivesse o direito dela cuidar dela própria e ir atrás do que ela quer fazer, em vez de cuidar do bem-estar de uma outra pessoa que não é ela, né? Isso é bem essa visão liberal, capitalista, né, de vida que a gente tem na nossa sociedade hoje. E é interessante por quê? Porque mães, pessoas que colocam crianças no mundo, muitas vezes são vistas, agora vou ter que ficar pagando INSS aqui para a pessoa tirar a licença maternidade, paga, não sei o quê, né? Ou na empresa vai ter que pagar. Porque ela resolveu abrir as pernas. Primeiro que é uma coisa machista horrível, né? Segundo que
que essa pessoa que colocou uma criança no mundo, mesmo que você não concorde com colocar crianças no mundo, ela está fazendo o trabalho reprodutivo da sociedade. Essa criança que está sendo posta no mundo hoje, daqui a 20 anos, vai ser a pessoa que vai estar pagando o INSS, porque o nosso sistema de previdência é solidário, né? Quem recebe a aposentadoria hoje, recebe porque tem gente pagando hoje. Você não recebe a aposentadoria porque você pagou para ter lá na frente. Né? O nosso sistema público de previdência, ele se apoia nas pessoas que estão trabalhando hoje. Então, se no futuro você não tem pessoas suficientes trabalhando, você não tem dinheiro suficiente para as pessoas que estão aposentadas. Então, só para dar um exemplo, para nem falar de quem é que vai, né, atender você quando você precisar de um médico, de algum tipo de cuidado, quem que vai trabalhar, né, em todas essas funções. Nós somos interdependentes, né? Se você olha em volta, tem gente o tempo inteiro. Né? Quando a população do mundo vai diminuindo, a gente começa a enfrentar problemas de falta de cuidado, falta de gente para cuidar da gente. E a gente já vê isso acontecendo em países mais desenvolvidos, né, que é ditos mais desenvolvidos, em que você tem uma diminuição da pirâmide demográfica, né? Você, na verdade, menos gente nascendo, menos gente mais jovem e mais gente de mais idade. Enfim. Para mim, também, um outro ponto que eu queria colocar aqui, né, que são dois pontos bem assim, a imagem que me fica do cuidado é a imagem do parto. Quando você vai parir uma pessoa, você está numa situação de extrema vulnerabilidade. E às vezes as pessoas entram numa pira de que o melhor cuidado é botar você no melhor hospital, com a melhor assistência médica, com não sei o que e tal, e esquecem de fazer o mais básico, que é segurar a sua mão. Segurar a sua mão e respirar com você. Ah, mas isso é ridículo. Não é. Porque parir é que nem fazer cocô fisiologicamente. Você não consegue fazer isso quando você está assustada. O seu medo, a sua adrenalina interferem nos hormônios que fazem o trabalho de parto acontecer. Então é fundamental o apoio emocional e psicológico. E muitas vezes a gente entra numa pira de fazer toda uma função, não sei o que, lá, e esquece de cuidar emocionalmente das pessoas. E esse cuidado, muitas vezes, é o que diminui a necessidade dos outros cuidados. Mas na nossa cultura é isso, né? A gente agora está aprendendo a validar as aflições mentais. Até outro dia, você quebrou um braço, é uma coisa real, mas a pessoa está deprimida, ela está só deitada numa cama, não tem nada de errado com ela. Né? Então, assim, isso precisa acontecer antes da aflição. Né? A necessidade de cuidado emocional, mental, psicológico, apoio, precisa ser validado antes dele chegar num momento crítico em que a pessoa já tem ali um quadro crônico de sofrimento. Né? Então, é muito... Não estou dizendo que não seja importante o apoio concreto material. Pelo contrário, é fundamental. E é isso que a Dani estava falando. É incrível como isso é visto como privilégio, não como algo básico pelo qual toda a sociedade deveria contribuir, com o qual toda a sociedade deveria contribuir. Né? Porque a gente cuida dos nossos, a nossa sociedade. Mas que muitas vezes a gente tem essa ideia de, eu vou cuidar, então eu vou sair fazendo um monte de coisa, dando um monte de coisa. E muitas vezes esse apoio mais básico de olhar no olho, segurar na mão e estar com as pessoas, né? Que é uma coisa que a comunicação não violenta ensina a gente a fazer lindamente, fica negligenciado. E aí você vê uma piora, né, de N outras necessidades tentando suprir isso. Enfim, acho que é muito interessante. Um exemplo que eu acho que é bem legal de dar é quantas vezes em mediação eu vejo um pedido de aumento de alimentos por parte de uma mãe que, na verdade, queria que o pai convivesse com a criança. Chega-se até a dizer, se ele não quer ser pai, ele vai ser pai com o bolso. Né? Você vê que você está pedindo coisas, está pedindo apoio material, quando, na verdade, você quer uma coisa que você não tem como pedir na justiça. Você não tem como forçar a pessoa a dar, que é amor, que é carinho, que é presença, é atenção, é cuidado. Né? Então, assim, muitas coisas dentro desse pacote aí. Acho que é isso. E, por fim, acho que tem essa questão da inversão de papéis, né? Que muitas vezes acontece. Eu acho que valia até a gente fazer uma live específica a respeito disso. Como é cuidar das pessoas que são nossas cuidadoras iniciais, né? Nossos pais, nossas mães, tias, avós, que às vezes entram num processo crônico, a gente sabe que não vai melhorar, que é o paliativo, que é o que a Dani estava falando. Né? A gente estava até falando que a gente precisava falar mais a respeito desse assunto. E como é viver esse momento que é extremamente
chocante, desafiador para todo mundo, né? Inclusive para a pessoa que está sendo cuidada, que se vê ali, às vezes, numa situação que... Como assim eu não posso comer pastel? Né? Não, mãe. Poxa, você acabou de fazer cirurgia de ponte de safena, não sei o quê. Não, mas quem é você agora para me falar que eu não posso comer o que eu quero comer? Né? E essa coisa, né? E a pessoa querendo cuidar, enfim. Falei demais. Paula Rocha. Legal, Leia. Acho que isso se conecta bastante com o que o César partilhou aqui. Ele falou, sim, em verdade, estou passando isso com meu pai, que sofreu uma cirurgia de retirada de tumor no cérebro e teve um derrame após cirurgia. Acho que o amor vem junto com o cuidado, mas ele percebe que se coloca em segundo plano. Acredita que isso será ajustado futuramente, pois está vivendo essa situação há 4 semanas. Então, é realmente um ajuste de conscientização mesmo, né, do seu próprio autocuidado, da necessidade do seu próprio autocuidado no meio desse cuidado com o outro e de ter em vista essa inversão de papéis e o quanto isso pode ser incômodo, né, o quanto isso pode ser difícil de ser aceito pela pessoa. Ele está dizendo aqui, o que salva o meu emocional é estar junto com o psicanalista. Sem suporte já teria sucumbido. Sim, esse apoio psicológico, ele é extremamente importante, né? Acho que a palavra, a palavra de ouro dessa questão do cuidado é o apoio. Tanto no sentido de apoio para si mesmo, quanto no sentido de apoio para fazer esse cuidado. Dependendo do cuidado, a gente não tem às vezes até técnica suficiente para dar para essa outra pessoa. Então, será que ela não está precisando de um psicólogo? Será que ela não está precisando realmente de um enfermeiro? Será que ela não está precisando talvez de algum outro tipo de suporte? Que suporte é possível dar para essa pessoa que não seja só eu que vou ter que dar, né? Que às vezes me falta realmente tanto, né, não só essa coisa emocional, mas também técnica, né? Então, acho que essa conscientização e análise da situação, do contexto em que se está, ela é super importante, né? E acho que uma questão que eu queria falar, que eu tinha pensado aqui, é sobre essa aceitação das emoções dolorosas que surgem com esse processo de cuidado, com essa relação com a finitude da vida ou com o início dela, que também demanda uma quantidade enorme de cuidados, né, no caso de se ter filhos. Então, essas inquietações, essa ansiedade, esse medo, essa tristeza, tudo isso vai surgir. E o quanto a gente está aberto a sentir essas emoções e lidar com elas, vai ditar o quanto que a gente vai conseguir também entrar em contato com as nossas dificuldades e buscar apoio para isso. A gente tentar suprimir as nossas dores, tentar suprimir as nossas emoções inquietantes, vai só tornar elas cada vez mais acumuladas aqui dentro e difíceis de lidar. Então é importante sim que a gente busque apoio, que a gente tome contato com essas emoções, compreenda de onde que elas estão vindo, para que a gente consiga elaborar mesmo, né, as situações que a gente está vivendo, de uma forma que vai apoiar com que a gente consiga achar estratégias boas para lidar com elas. Senão acaba que a gente fica indo aos trancos e barrancos, tropeçando, né, simplesmente entrando em contato com a situação de uma forma que vai acabar machucando a gente e as pessoas que a gente está cuidando, né? Então, acho que é um pouco disso. Dani. Nossa, são muitas questões. E a Conexão Compassiva escreveu assim, né? Também tem uma questão da equipe de saúde. Tem uma amiga médica que está aprendendo CNV. Como é difícil ouvir e acolher por causa da pressão e a quantidade de pessoas para atender. Eu acho que isso que a Conexão Compassiva trouxe é muito importante, porque a gente muitas vezes, eu vou chamar de cuidado, eu acho que a gente olha para o cuidado como uma coisa muito romântica, assim, né? Ah, você é mãe, então aquela coisa amorosa, você está cuidando ali. Ou parece que a pessoa que está cuidando, ela tem que estar o tempo todo amorosa. E esse papel de cuidador, né, de cuidadora, para mim, ele é extremamente pesado.
Na época que eu tive, né, minha filha, tinha épocas que eu queria ter alguém para falar tudo que eu estava passando, a dificuldade que estava ruim, que tem um pouco a ver com esses sentimentos que a Paula trouxe de desconforto, né? E eu acho muito legal, e tem a ver com isso que ela falou da equipe de saúde, que é o quê? Quando a gente está muito pressionado ali, a gente até não consegue cuidar daquela pessoa de uma forma adequada. Porque se a gente não tem espaços de escuta, né, dentro da comunicação não violenta, a gente aprende a escuta empática. E aí teve uma vez que, inclusive, que eu levei um projeto para dentro do HC para a gente tratar exatamente da equipe de saúde que estava atendendo as pessoas com Covid. E o quanto que é importante a gente abrir espaços de escuta para aquelas pessoas que estão sobrecarregadas trazerem de uma forma livre aquilo que elas estão passando. E é muito importante, né, que a gente crie esses espaços. Então, assim, eu sou muito defensora dos espaços livres de fala, onde mães podem trazer do jeito, o que que elas estão passando ali, qual que é a sobrecarga que elas estão, e trazer de uma forma real ali, de uma forma verdadeira, porque senão a gente fica entrando naquele lugar de que o cuidado é aquela coisa romantizada que a sociedade traz e não sei o que, e não é assim. As pessoas, quando elas estão sobrecarregadas, elas estão ali querendo, inclusive elas não têm, quando elas estão sem empatia, sem esse lugar de conseguir ali um espaço de empatia, e não é só a empatia que salva essa situação, tá, gente? Eu quero deixar bem claro que quando a gente não tem uma estrutura, quando a gente não tem uma questão financeira ali apoiando, fica muito mais difícil. Mas é igual quando a Lê falou dessa questão de segurar na mão. Mas minimamente, se a gente tem um espaço ali para a pessoa conseguir falar sobre aquilo que ela está passando, trazer honestamente as dores dela, toda a sobrecarga, aí fica mais difícil assim, a pessoa se recuperar ali daquela situação que ela está vivenciando. Então, acho que o que eu quero trazer aqui é admitir essa dificuldade que é estar nesse lugar, principalmente quando você está sozinha, e a importância de todos esses apoios, do financeiro, do emocional, e o quanto que, mesmo quando a gente não tem nenhum apoio, a importância do emocional. Até para dar força para essa pessoa continuar cuidando daquelas pessoas que ela está cuidando ali. Então, na minha experiência, dentro da comunicação não violenta, levando a escuta para essas situações extremas aí de pressão, ela faz muita diferença. E dentro de hospital a gente sabe, né, o quanto que é difícil, o quanto que é penoso, o quanto que as pessoas que trabalham ali na área da saúde, elas também têm uma pressão enorme da questão da quantidade de pessoas. Muitas vezes elas não têm ali o recurso que elas precisam para cuidar, elas precisam escolher o que elas estão fazendo. Eu tenho X de medicamento, para quem que eu vou dar? Ou para quem que... Isso existe dentro da área da saúde, infelizmente, e a gente precisa ali cuidar dessas pessoas que estão cuidando para que elas tenham um mínimo de equilíbrio ali para conseguir, inclusive, tomar essas decisões que são muito complicadas de tomar. Então, são questões assim muito importantes e que a gente precisa sempre estar olhando para isso. E uma outra questão que eu queria trazer é que a comunicação não violenta, para mim, ela é uma metodologia, uma abordagem que ela consegue fazer com que a gente olhe para o que está acontecendo na real. Porque muitas vezes a gente quer que a outra pessoa faça uma coisa que ela não é capaz de fazer, ou a gente não tem condições de fazer. E muitas vezes, quando a gente admite aquilo, olha, eu não dou conta de fazer isso, eu não tenho recurso financeiro para fazer isso, eu não tô. Quando a gente começa a admitir aquilo que a gente não está conseguindo fazer, a gente abre um espaço para co-criar juntos situações a partir do que é real, do que a gente pode de fato fazer. Porque às vezes a gente está num conflito e a gente quer que o outro faça, a gente quer que a outra coisa aconteça, só que às vezes aquela coisa não vai acontecer, né? Que tem muito a ver com, por exemplo, quando a gente está passando por uma situação onde uma pessoa está no final da vida dela, às vezes eu já vi pessoas da família que assim não conseguem enxergar que aquela pessoa está indo embora. E eu entendo quanto
porque é dolorido passar por tudo isso, mas sem espaço de escuta para a gente ouvir aquelas dores, fica muito mais complicado a gente lidar com aquela realidade. Então, assim, trazendo um pouco da comunicação não violenta como um caminho para a gente se apoiar a olhar para aquilo que está acontecendo de fato e olhar para as nossas dores e lutar aquilo que está acontecendo. Porque se a gente tem esse espaço de alguém segurar na nossa mão com aquilo que de fato está acontecendo, fica mais fácil lidar com aquilo. Mesmo quando a gente não tem a questão financeira, mesmo quando a gente não tem os recursos que a gente precisaria ali, as nossas necessidades não estão sendo atendidas e às vezes não serão atendidas. Porque muitas vezes a CNV ela ajuda a gente a lutar aquilo que é. Porque infelizmente a gente não tem como mudar. Então eu acho que a CNV ela pode ajudar muito, muito a gente em todas essas questões de escuta, empatia, olhar para aquilo que é e cuidar das nossas dores e das nossas frustrações quando a gente passa por todos esses momentos de cuidar das outras pessoas, que eu acho que não é uma coisa fácil de se fazer, em qualquer tempo, em qualquer situação. E você, Eilê, o que está passando por aí? Eu acho que é isso, né? Não é em vez de, mas talvez antes de ou durante, né? Esse cuidado emocional profundo, até para a gente saber o que realmente cuida. Às vezes a gente está muito no papel de cuidador e a gente está naquela correria e a gente não tem o tempo de parar e juntar no nosso cuidado esse respeito pela autonomia e pela escolha das pessoas de quem a gente está cuidando, né? E isso acontece especialmente em situações em que a gente está cuidando de pessoas de mais idade, né? E não mais jovens, porque as pessoas mais jovens, não é nem que aconteça menos, mas as pessoas mais jovens estão habituadas a gente impor decisões. E não é que eu não estou dizendo que isso seja ok, tá? Mas é o que costuma acontecer. Mas as pessoas de mais idade, elas se veem justamente reduzidas a essa condição infantil, por assim dizer, né? Em que outras pessoas vão determinar o que elas vão... agora a gente vai passear, mas eu não quero, não, mas a gente precisa andar um pouquinho, vó, né? Agora a gente vai comer, não, mas eu quero comer torresmo, não, mas torresmo a senhora não pode, e não sei o quê. E aí, assim, para essa pessoa, às vezes é uma coisa muito, muito, muito difícil de lidar, e para todo mundo fica, né? Essa inversão de papel. Então, assim, esse momento da comunicação não violenta, ele ajuda a gente a se recentrar no que é importante, né? Porque muitas vezes a gente está passando por uma situação em que, e a gente viu isso também durante a pandemia, isso mostrou um negócio tão forte, né? Chegou um momento que uma pessoa disse assim, eu não aguento mais ficar isolada. Fisicamente está me fazendo mal. Eu já não sei o que vale a pena mais. Né? Eu fico, não é por mim, eu fico por causa das outras pessoas. E chegou um momento em que havia pessoas já assumindo riscos, porque elas chegaram a um ponto em que não valia a pena essa existência isolada. Preservar essa existência isolada. Né? E a gente pode debater longamente a respeito de responsabilidade e tudo mais. Mas o fato é que muitas vezes, sim, a gente joga o bebê fora com a água da bacia, se a gente não parar para se perguntar do que a gente está querendo cuidar e por quê. Né? E a comunicação não violenta ensina a gente a fazer esse caminho de se reencontrar com a gente e buscar encontrar o que está dentro da outra pessoa, mostrar o que está na gente, abrir caminho para ouvir o que está na outra pessoa e tentar encontrar formas da gente realmente se cuidar melhor no meio desse cuidado. E a Dani falou essa parada do cuidado médico, do hospital, do pessoal, na pandemia. Aí. Eu tenho um dado recente, né? Porque uma das coisas que acontece é muito da gente ser procurada por OBS, por hospital, para fazer trabalho com comunicação não violenta, né? Mas é aquilo, né? Que é o que a Dani está falando. Não tem muito o que você trabalhar na sua comunicação quando a estrutura te esmaga, né? Então não há comunicação não violenta que sozinha vá dar conta de pessoas absolutamente exaustas fazendo o trabalho de 4 pessoas, não de 4 no chão, mas assim, de 4 outras pessoas tendo que dar conta daquilo, se esticando até rasgar. Então, assim, isso é importante ser compreendido, né? E muitas vezes é isso, as pessoas acham que vai ter um jeito de eu falar com outras pessoas que elas vão também. Não, na verdade a comunicação não violenta ela atua muito mais na sua capacidade de cuidar de você, cuidar das suas pessoas, colegas e absorver os choques dos impactos que acontecem. Né?
o dado interessante que eu recebi recentemente foi que depois da pandemia, essas pessoas que estão nessa área de cuidado, né, que eu acho que é uma área de cuidado, que são os hospitais, passaram a ser tratadas de uma forma muito diferente da que elas eram tratadas antes. Né? Especificamente, eu vi que onde antes era comum que as pessoas que ficaram internadas no hospital chegassem, trouxessem presentes, mandassem cartas agradecendo, hoje em dia não só não se recebe esse tipo de retorno, como o que vem as pessoas numa posição muito combativa, muito de exigência, muito de reivindicação, muito agressiva, né? Como se desconfiasse já de cara dessas pessoas que estão ali. E para mim também tem isso, esse impacto, porque é uma área de cuidado. É uma área de cuidado primário, né, de saúde, de receber, né, primário, mas de emergencial, inclusive, né? E aí essas pessoas que estão querendo estar ali, elas precisam estar ali inteiras para cuidar daquele monte de gente, com N coisas acontecendo, quando elas precisam cuidar desses N montes de gente, cada uma dessas pessoas chega com 7 pedras na mão, a capacidade delas de cuidar das outras pessoas que vem depois é muito reduzida. Porque ainda por cima você está tomando porrada, né? Então você tem que lidar, além da sobrecarga do trabalho, tem que lidar ainda com a sobrecarga emocional de buscar lidar com uma pessoa que está num estado muito agressivo, que não parece enxergar você como um ser humano que está ali fazendo o melhor que pode. Né? Enfim. Fumio fala aqui, obrigada. Obrigado, parabéns pelo trabalho, com certeza ajuda a transformar a vida de muitas pessoas por um mundo mais humano, por mais reflexões sobre as relações humanas. Sim, com certeza, né? Acho que quando a gente consegue abrir espaço para isso, a gente consegue encontrar formas de estar de forma mais humana, todo mundo junto. E você, Paula? É isso, pessoal. Acho que vamos nos encaminhando para as nossas considerações finais, pensando no tempo aqui, né? Estamos sendo cortado pelo Instagram com 1 hora certinho, então a gente tem que ficar bem atento a isso. Bom, queria finalizar falando sobre esse cuidado compartilhado de pessoas que precisam de cuidados especiais, porque a nossa sociedade foi se tornando cada vez mais individualista e esse cuidado foi se tornando cada vez mais focado nas pessoas mais próximas da família e fechado nos seus núcleos. Então, a vizinha que antes ajudava a cuidar, agora não ajuda mais. A tia fulana que ajudava a cuidar da vovó não ajuda mais. Fica só para quem está muito perto, fica só para quem está muito diretamente envolvido. E esse cuidado compartilhado das crianças também diminuiu nas últimas décadas, e isso é algo essencial para que a gente continue a funcionar como sociedade e para que isso não pese para as pessoas, né? Para que isso não pese só para algumas pessoas ficar responsável por esses cuidados. Então, está surgindo hoje em dia, né? Especialmente aqui em Juiz de Fora, eu vi surgindo esses tempos uma comunidade de mães que se responsabilizam por cuidar de um grupo de filhos que está ali fazendo amizade. Então, por exemplo, vai cuidar dos filhos, cuida de mais 2, 3 junto, e aí as outras mães ficam livres para poder fazer outras atividades, para poder cuidar da casa, para poder trabalhar, para poder fazer outras questões. Então, da gente pensar, né, aonde que eu estou me implicando no cuidado de pessoas aqui nessas minhas redes que poderiam estar se beneficiando do meu apoio e que só por uma convenção, às vezes, eu não estou fazendo estendendo essa mão, né? Eu poderia ficar com o bebê da minha amiga por uma tarde, né? Se isso não for me prejudicar, para ela poder se cuidar um pouco, para ela poder ter um dia que ela vai comprar alguma coisa na rua, sabe? Esse pensar que eu posso também doar um pouco do meu tempo para poder fazer esse tipo de apoio a pessoas que precisam ter esses cuidados, tanto com pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que têm filhos, né? Então, acho que queria deixar essa sementinha, assim, para a gente aqui.
e para a gente pensar nas possibilidades da gente estar apoiando essas pessoas que cuidam a se cuidarem. E você, Dani? Nossa, eu acho assim, como finalização, assim, eu vejo que no mundo ideal a gente teria, né, todos esses apoios e todas essas necessidades atendidas, né, quando a gente fala do financeiro, do emocional, e aí tudo ia ser bem mais fácil. Como a gente não tem esse mundo ideal, eu acho que eu convido as pessoas que estão sozinhas, que estão se sentindo sobrecarregadas, a colocarem a máscara de oxigênio, que acho que foi como a gente abriu essa live, que é fazer o quê? Olhe para você mesma, busque autoconhecimento. Eu sei que a vida estar difícil, você pode estar sem tempo, você pode estar sobrecarregada, mas eu acho que o autocuidado e o autoconhecimento e estudar inteligência emocional pode, para mim, gente, isso é muito libertador, porque você pode conseguir estar mais inteira para estabelecer relações muito mais saudáveis com aquelas pessoas que você está cuidando. Eu sei que você está sobrecarregada, eu sei que não é fácil fazer isso que eu estou falando, mas quando a gente está cuidando de alguém, a nossa responsabilidade ela é muito grande. E assim, se a gente está sobrecarregado e não consegue usar aquele nosso... Porque esse lugar de cuidadora, eu vejo como um lugar também de poder, porque você está ali decidindo, tomando muitas decisões sobre aquela pessoa que está ali nos seus cuidados. E aí, quando você tem mais espaço emocional para estar ali, estabelecer uma relação ali de respeito com aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, eu acho que isso é muito rico. Eu acho isso muito lindo, na verdade. Eu acho que isso torna essa relação independente de toda a sobrecarga, de toda situação difícil que você está passando ali, quanto mais cuidado emocional você tem, quanto mais você recebe empatia, mais você consegue estabelecer relações ali que futuramente, quando você sair daquela situação, né, que aquilo não vai durar para sempre, né? Muitas vezes você vai depois ter passado por essa situação e você consegue olhar para trás e falar assim, nossa, eu consegui ali manter uma relação e dar dignidade para aquela pessoa. Tanto na situação de criança, porque quando a gente perde as estribeiras ali cuidando de uma criança, a gente coloca essa criança numa situação muito difícil, né? Porque quando ela vê uma pessoa adulta brava com ela e não sei o quê, para ela é muito difícil, é muito desafiador. E ela depende de você, então é muito triste, assim, né? Você olhar. E eu sei que isso, gente, é inevitável. Todas as mães, todos os pais passam por isso que eu estou falando aqui. Mas quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente consegue lidar com isso e cuidar dessa criança de uma forma que ela não crie tantos traumas, né? Não tenha que fazer tanta terapia no futuro. E isso vale também para as pessoas que estão doentes ou para as pessoas que estão indo embora, sabe? Porque quando a gente consegue ali estabelecer uma relação onde eu sei qual é a minha responsabilidade, onde eu também dou escolha para aquelas pessoas que estão ali no estado de vulnerabilidade, para elas terem um mínimo de escolha e dignidade, gente, isso é muito legal. E você vê no rosto daquela pessoa, às vezes ela não precisa nem te agradecer, mas quando aquela pessoa está sendo cuidada com respeito e ela está tendo o mínimo de dignidade de escolha, gente, é muito lindo, assim, é muito profundo quando a gente consegue fazer tudo isso. Então, eu acho que o meu convite eu sei que não é fácil, mas se cuidem para que vocês consigam trazer essa dignidade, esse respeito para as relações dessas pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão dependendo de você ali. Acho que é isso. E eu queria convidar também, eu sei que estamos acabando aqui, para participar da Colar. Então, no link da nossa bio aqui, equipe.colar, tem informações se você quiser participar da nossa comunidade e aprender sobre tudo isso que a gente fala aqui nas lives. E você, Lê? Quais são as últimas? Isso, inclusive, a Colar, ela é um desses lugares onde você recarrega a bateria e você consegue cuidar de você um pouquinho, né? Então, encontrar um momento de cuidar de você, para você conseguir estar inteiro e cuidar de outras pessoas, de quem você quer cuidar, né? Eu acho que, assim, por último, para mim fica importante isso, entrar em contato com você, ver os cuidados que fazem sentido, os cuidados que você faz porque você se sente obrigada a fazer, realmente tem que ser você, realmente tem que ser desse jeito. Isso é importante se questionar.
Por que você cuida de quem você cuida? Por que você cuida das coisas que você cuida? Isso faz sentido na sua vida? É algo que você quer fazer? E em que medida você se permite cuidar de você para cuidar bem dessas coisas? Porque uma das coisas que vem para mim assim, é quantas e quantas vezes, como terapeuta, né, no atendimento, a gente escuta a pessoa dizendo que ela cresceu se sentindo um fardo para a mãe ou para o pai. Porque tantas e tantas, principalmente para a mãe, escutou, via, a mãe não falava nada, mas ela via o tanto que a mãe se sacrificava para cuidar dela. Então, assim, muitas vezes, mas é aquilo, né? O que você vai fazer? Você vai deixar de cuidar? Não, mas perceba que no momento em que você está cuidando da criança, você também está ensinando a ela o que é cuidar. Na hora que você está vivendo na frente dos seus filhos, você está mostrando a eles o que é viver, né? Então, assim, essa ideia de viver se sacrificando e sofrendo e reclamando mostra, principalmente se você é uma mulher, para as pessoas que estão sendo socializadas como meninas, né, na casa. Então, se você é uma mulher com uma filha, o que ela está observando e aprendendo é que esse é o papel da mulher e é esse o lugar certo de se estar. E é isso que a gente está questionando. É esse o lugar certo de estar? Não tem mais outras pessoas na casa que possam compartilhar isso, né? Se a vida, será que a vida precisa ser tão difícil? A gente vive num mundo muito complicado, né? E realmente fácil, eu acho que só tá pro Jeff Bezos da vida. Mas a gente pode buscar caminhos de viver melhor e viver junto com as pessoas que a gente ama melhor, né? Mas isso passa por olhar para dentro da gente e fazer esse cotejo, o que faz sentido, o que não faz, né? Por que eu quero cuidar de quem eu quero cuidar, das coisas que eu quero cuidar, e em que medida eu estou mostrando para as pessoas no mundo que existir com prazer e com plenitude é lícito, é legítimo, é válido, não interessa seu gênero, sua cor, o quanto de grana que você tem. Eu tenho o direito de ser feliz, né? Eu não preciso abdicar da minha felicidade para cuidar de outras pessoas. Enfim. Dilma está dizendo que pena que eu cheguei no final. Vai ficar gravado, gata. Fica tranquila, vai ficar gravado. Você pode acessar aqui, pode acessar no nosso podcast também, que é o Pode Colar, né? E a Lu ainda falou que acolheu, que ela está se sentindo melhor, porque tem toda uma questão dela também de cuidado, né? Lá na casa dela, enfim, na vida dela. E que, Lu, que alegria que é receber esse carinho e esse retorno, porque justamente é a nossa ideia, né? A nossa ideia é a gente poder se abraçar um pouquinho nesse momento, também oferecer um pouco de cuidado. Paula, você quer falar mais alguma coisa? A gente só agradece. Não, já dei minhas contribuições finais aqui. Vamos aos nossos avisos. Então, né, pessoal, como a Lê acabou de falar, vai ficar gravada essa live e vai ser disponibilizada no Spotify, no nosso canal Pode Colar, né? Pode, POD, colar, para vocês escutarem em formato de podcast, com a edição do querido Pedro Salviato, então o áudio é mais gostoso, né? É mais fluido, tem edição bonitinha, então assistam por lá também, sigam a gente, ajuda a gente lá, curte, né? Aproveita para vocês darem esse apoio para o nosso trabalho também. Lembrando que temos live aqui toda quarta-feira, de meio-dia a 1 da tarde. Então, marquem esse horáriozinho na agenda de vocês. Sempre estamos trazendo temas interessantes e pertinentes aqui com o que vocês trazem para a gente, né? Só para colocar uma proposta aqui. Quem tiver interessado em ter mais uma live da gente falando especificamente desse assunto, de filhas cuidando de mães ou de pais, enfim, dessa coisa de cuidar das pessoas mais velhas, né? Esses cuidados muitas vezes de pessoas com doenças crônicas que não têm perspectiva de melhora. Comenta aqui nessa live, vai ficar. Então vai lá e deixa o seu quero, para a gente saber que tem interesse nesse tema, que parece um tema muito bacana mesmo. Ótimo, Lei, maravilha. Eu acho que esse tema ele é super importante. Não tem tanta gente falando disso ativamente, principalmente a partir dessa abordagem da gente, né, da comunicação não violenta. Então, eu posso abrir uma caixinha de pergunta também nos stories, que aí vocês comentam lá também para a gente poder, né, fazer esse termômetro, né, de como que está esse assunto e se a gente faz então esse tema na nossa próxima live da semana que vem. Mas o que, pessoal? O Dani já falou um pouquinho da colar. Acho que é isso, né? Beijos e
Abraço, já vai Olha só, fechar. beijos, abraços e agradecimentos vários pela companhia, pelos comentários. Beijos, até a próxima. Muito grata, Beijão. gente. Uma ótima tarde. Obrigada pelas participações.